Se você tem dificuldade de falar sobre sexo com quem você transa, se você tem fantasias, desejos e não consegue comunicar e tá sofrendo com isso, a relação tá difícil, o programa de hoje é para você. Fica aí, chama as amigas, chama o parceiro, chama todo mundo para poder assistir, porque esse programa tá muito especial. Bem-vinda ao Íntimas, eu sou Thaís Freire, sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga e eu trabalho com intimidade feminina há 16 anos. Esse programa existe por causa disso. Se você tem vergonha de falar em voz alta sobre intimidade, aqui a gente vai falar sobre absolutamente tudo. Esse espaço é para você. Nossos programas são sempre inspirados em histórias reais do consultório, porque quando uma mulher fala, muitas outras se identificam. E eu quero que você saiba que você não está sozinha. Nós temos o apoio da Sorella Fisioterapia Pélvica, que é referência na saúde feminina íntima na cidade de Porto Alegre. E também da Vibraria, que é a melhor loja online para você comprar os seus produtos de saúde íntima. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Keila Três, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais. Keila, querida, que prazer estar seja aqui muito contigo. Bem-vinda. Eu estou muito feliz de te receber aqui Guria, hoje. Eu também muito feliz com o convite. Estou encantada com a proposta do programa. Acho que a gente pode semear muita luz para muitas mulheres, muita libertação. É verdade, Keila, muito. Nossa, assim, eu vou lhe dizer. Todos os programas são inspirados em histórias reais, né? Como eu estava lhe dizendo. E eu tive dificuldade de selecionar uma história, porque o que mais aparece, o que eu mais falo com minhas pacientes no consultório diariamente é: você já falou isso para ele? Né? Sempre vem alguma história. Você já contou isso pro teu marido, pro teu namorado, pra tua namorada? Eu sempre pergunto e a maioria das vezes as pessoas respondem que não, ou então que não sabem como falar. Como que eu vou falar sobre sexo? E aí vem a questão, né? Como que a gente fala sobre sexo com quem a gente transa? E por que é tão difícil, né? Exatamente. Ainda falarmos sobre sexo. E essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Por que ainda é tão difícil a gente falar sobre sexo com quem a gente está transando? Verdade, né? Com quem era pra gente ter intimidade e segurança para ter essa pauta livre. Exatamente. Né? E é bem isso que acontece, Thaís. Eu também atendo tanto pacientes individuais com questão da sexualidade como casais, né? E é impressionante, assim, às vezes tem casais que estão juntos há 20, 15 anos, 30 anos e um não sabe que o outro não tá tendo prazer, né? Então, assim, é muito comum, infelizmente. Por isso que eu acho que esse programa, assim, tem tudo, né, para ser incrível, porque a gente precisa falar sobre isso. Abre e esse lugar espaço, aqui né? representa esse espaço. Sabe que eu falei, inclusive, para as minhas pacientes no consultório, e vou reforçar aqui, tá? Chamem os parceiros, as parceiras, para sentar do lado para assistir esse programa. Verdade. Tá? Todos os episódios, mas o de hoje, realmente, porque comunicação é uma coisa muito delicada, né? Verdade. Como que faz, Keila, assim, uma das coisas que as gurias mais me perguntam, em que momento que eu vou falar sobre sexo? Eu vou abordar no meio do almoço? Como é que eu começo essa conversa? Existe algum momento ideal para isso? Então, acho que primeiro, né, Thaís, é legal a gente falar assim do porquê, né? Por que é tão difícil falar sobre sexo? Nós não falamos sobre sexo, simplesmente porque a gente não tem prática, né? Porque a gente não tem espaço. A gente vem de uma história em que não existe espaço para falar de um jeito saudável sobre sexualidade, né? Então tem uma construção social que faz parte disso. Então, quando a gente fala de neurociência, né? O nosso cérebro possivelmente nem reconhece a possibilidade do diálogo como um caminho interessante, né? O desafio de propor um papo constrangedor desse tipo acaba sendo maior do que a vontade de resolver alguma questão da sexualidade. Que interessante isso, né? E quando a gente fala de nós, mulheres ainda, né, Thaís, esse cenário fica mais difícil ainda, né? Porque pelas construções sociais que a gente vivencia há séculos, né, muitos direitos foram adquiridos, mas a questão do prazer ainda é um mito, ainda é um tabu. E como nós temos essa questão, assim, de que o nosso prazer, digamos, fica menos aparente, digamos assim,
tem muitas mulheres, né, que vivenciam anos, décadas de relacionamento sem ter prazer, sem colocar como prioridade o prazer. Exatamente. Mas vamos ao que tu perguntaste, né? Como que fala? Como né? que fala? Então, primeiro, né? Eu acho que assim, falando de neurociência de novo, se a Sim. gente chega apontando, olha, eu gostaria de fazer isso e tu não faz, eu gostaria que tu não sabe fazer sexo oral, tu não me procura mais. Se a gente chega a partir de uma cobrança, naturalmente o outro vai se defender. É verdade. E essa é a preocupação delas, né? Gerar Sim. conflito, ou Sim. ficar uma situação ruim. Sim. Ou se sentir até refém, assim, né? De uma questão de julgamento. Ai, se eu falar que eu tô com desejo de fazer tal coisa, se eu falar que eu quero usar vibrador, o que ele vai achar? Mas, meu Deus, gente, essa é uma conversa. Nossa, inclusive estava aqui na pauta, tá? E a gente vai voltar lá. Mas realmente, o que eu vejo de mulheres reclamando de homens que não querem usar vibrador, ou então, às vezes, nem sabe também o que ele pensa, né? Porque, às vezes, a mulher só fica imaginando. Sim. E ainda tem isso, né? O que a gente supõe sobre o outro. Então, talvez, né, Thaís, seja importante a gente pensar que primeiro a gente tem que se apropriar. Nós como mulheres, temos o desafio de nos apropriarmos da necessidade do prazer. Nos apropriarmos desse lugar de seres desejantes, né? Sim. Entender que o nosso desejo também tem espaço, né? Se a gente vai ver a escala dos pornôs, né? Sim. É sempre, ou muito comum, o lugar do masculino sendo atendido, né? Exatamente, aquele clássico, né? O homem é o ser desejante, a mulher é a desejada, e a mulher sempre ali como um objeto de desejo para o homem satisfazer as vontades dele, né? A serviço. Então, acho que assim, primeiro a gente tem que reconhecer o prazer, tem que identificar o desejo pelo prazer, para a gente conseguir colocar energia psíquica para que esse desejo seja um pouco maior do que o desconforto de falar. Ou seja, a gente tem que querer muito melhorar a nossa vida sexual para poder a gente entender e ultrapassar esse desconforto e realmente criar esse diálogo. Exatamente. A força de vontade tem que ser maior do que o constrangimento do desafio. Perfeito. E aí eu digo assim, né? Sempre é natural. Cada coisa que a gente começa a fazer, no início vai ser desafiador, né? Claro. A gente não está acostumado, o nosso cérebro lá está trilhando novas rotas cognitivas, né? Então, não quer dizer que a gente vai conseguir se preparar e zerar a vergonha desse começo, né? Mas é importante que a gente esteja focada em desenvolver esse espaço. Desenvolver esse espaço de pauta da sexualidade. E daí, como falar? A gente pode, se é muito difícil, a gente pode começar, uma amiga, eu vi um programa da Thaís, né? Sobre o que eu quero falar? Por que eu acho que o outro não vai ter o acolhimento? Como é para mim pensar que eu estou numa relação em que eu não tenho liberdade para falar sobre o meu desejo? Isso talvez seja mais importante para fortalecer a motivação de comunicar do que o formato em si. Porque se a gente fica idealizando, tem que ser à noite, tem que ser no momento da transa, tem que ser depois, né? Esse ideal, ele não vai existir, porque é algo que a gente está começando. Sim. Então, no início, pode ser que saia estranho. E a análise transacional tem um conceito de denunciar o pai crítico, que seria o quê? A gente pode começar dizendo que está constrangida. Olha, amor, sabe que eu fico até pensando que talvez tu vá me julgar, né? Eu fico até com vergonha de te falar, tu acredita? Mas, às vezes, eu tenho o desejo da gente fazer isso diferente que a gente nunca fez. Nossa, eu amei essa estratégia. Né? Começar denunciando a vergonha, sabe? Começar Exatamente, se colocar vulnerável. Exatamente. Perfeito. Não, mas realmente essa é uma estratégia muito boa. A gente precisa ter estratégias, né, para esse momento, porque como tu estava falando, não é natural, não é algo que é fácil de ser feito, porque nunca foi feito. Então é como tu estava falando, nunca andei, nunca trilhei essa estrada. Então, da mesma forma, se você nunca andou numa estrada, você vai procurar um GPS, você vai criar estratégias para poder passar por aquela estrada que você nunca passou. Exatamente. Tem mais alguma outra estratégia, Keila, que você veja que é algo interessante e que funcione no dia a dia? Então, acho que assim, é começar não apontando, né? Começar a partir da experiência, né? É importante que o parceiro ou a parceira entenda que o prazer é responsabilidade do encontro. E para a gente ter um encontro incrível, as duas pessoas precisam estar presentes. Se eu tô lá durante a transa, durante o sexo, pensando, como eu queria que ele fizesse tal coisa, né, vamos lá de novo fazer aquilo que eu não gosto, sabe? Se a pessoa não estiver presente na sua vontade, no seu desejo, então é isso. Acho que é não segurar
por muito tempo, porque às vezes quando a gente solta a informação, aquilo sai de qualquer jeito, né? Do tipo, É passar aquela coisa explodir. anos pensando que gostaria de fazer diferente, Sim. né? E começar a partir de si, né? Olha só, eu tenho pensado que eu gostaria da gente ter um encontro diferente, da gente fazer coisas diferentes e mostrar a vulnerabilidade, né? O outro se desarma. Aí, ao invés do outro se sentir atacado, ele sente que é um convite. Nossa, mas isso é muito interessante. E aí a conversa flui muito melhor. Exatamente. E a gente também tem que estar aberta para ouvir, né? Exatamente. Isso é uma questão, porque muitas vezes a gente quer falar, mas não quer ouvir, Uhum. né? Então, treinar isso também, entender que é um caminho, uma via de mão dupla. Exato. E que possivelmente no início vai ser constrangedor. Pode ser que role uma vergonha no início dos dois lados, né? Mas é um canal de comunicação muito importante da gente ter ativado num casal. Keila, na sua prática clínica, tem algum assunto especificamente sobre o sexo mesmo, onde os casais têm mais dificuldade de abordar? Olha, o que chega muito, né, Thaís, que eu acho que é presente, assim, na maioria dos casais, é a questão da dificuldade, da diferença do ritmo do desejo. Ai, sim, né? tipo, um quer transar todo dia e o outro quer uma vez no mês. Exatamente, daí chega sempre aquela pergunta, né, Keila, mas qual é o normal? Tu acha que é normal ela querer transar só uma vez a cada 10 dias? Tu acha que E não tem esse normal, né, Thaís? A gente sabe que não tem esse normal. O nosso desejo, e é por isso que as disfunções sexuais estão no DSM, né, que tem esse caráter mental, emocional envolvido, ele não é só biológico, né? A gente tem o cansaço, tem autoestima, tem questões de relacionamento, né, aquela coisa do ponto G na mente, né? Então, o diálogo vai ser o único caminho para a gente entender o que está acontecendo com o outro. Exatamente. Às vezes não é nenhuma questão que o ritmo da pessoa seja exatamente aquele, né? Não é porque tu tá querendo transar uma vez no mês, é porque não tá cansada. Isso. E geralmente, né, Thaís, o que acontece é que o problema não é a diferença de ritmo em si, mas sim o significado que cada um assume a partir daquilo, né? Então a pessoa que tem um ritmo mais ativo se sente, ela não me deseja, ela não gosta de mim, eu não sou, né? Então vai para um lugar de autoestima, de ela não me quer mais. E a pessoa que não consegue atender o ritmo do outro, por outro lado, também se sente atrás, né? Se sente, eu não dou conta, eu não tô satisfazendo o meu companheiro, e aí muitas vezes já vai até pra noia do que vai acontecer a partir disso, né? Se eu não conseguir corresponder à expectativa do outro. Exatamente. Então, vai além, né? Tem alguma estratégia para poder lidar com essa questão do ritmo sexual? Porque, assim, os dois vão ter que ceder. Sim. Não é verdade? E entender também, né, gente? É uma coisa como a gente estava falando, às vezes tu tá cansada, aí vem aquela questão, quando eu tô de férias, eu tô super querendo transar, quando eu volto a trabalhar, eu não quero. Então, entender isso é importante para poder saber qual é realmente o ritmo sexual individual de cada um, né? Que não tem tanta interferência desse estresse, da ansiedade, mas dentro do normal. Vamos supor que tem uma mulher que quer transar todos os dias e o homem quer transar uma vez a cada 15 dias. Existe algo que pode ser feito para esse casal não entrar em conflito ou não se sentir não desejado? Perfeito, a palavrinha conflito é a mais importante, né? Porque muitas vezes a gente resolvendo e conversando e um entendendo o universo do outro, tanto quem tá com o ritmo mais lento, digamos assim, consegue empatizar com o lugar do outro, né? Do quanto sente falta, do quanto aquilo é importante como conexão, né? Eu sempre pergunto no consultório, assim, o que significa o sexo para ti? O que representa o sexo para ti? Sim. Porque para muitas pessoas, o sexo não acontecer significa que não está tendo conexão. A pessoa projeta muito a conexão através daquele momento da sexualidade. E aí a gente pode trabalhar outros momentos de conexão em que a pessoa também se sinta validada, né? E encontrar esse meio termo. Que ninguém fique com a sensação de que está transando por obrigação, para corresponder só. Péssimo. Aí que não vai ter mais desejo mesmo. Infelizmente, né, Thaís, é a situação que muitas mulheres acabam Exatamente. Sabe que eu fiz um conteúdo recentemente sobre isso, gente. Exatamente sobre isso. Eu tava falando que você às vezes não é o problema que não quer transar. Às vezes o problema é que tu não tá querendo repetir aquilo que tu tá fazendo. Então tem que investir na qualidade, na conexão, né? Exatamente. E no repertório, né? Porque transar sem ter prazer, às vezes até machuca, né, Thaís? Vai trazer um desconforto e daí a gente associa e a gente entra num ciclo de que cada vez mais a pessoa quer escapar,
né? Exatamente. Então, assim, primeira coisa que eu combino, assim, primeira coisa que eu exploro é: essas pessoas estão tendo prazer. Essa mulher, que geralmente acaba que quem tá com um ritmo mais... Acontece diferente, né? Mas é muito comum que os homens tenham um ritmo mais acelerado. Sim. Então, a primeira coisa, essa mulher realmente está tendo prazer, porque se o sexo não está sendo prazeroso, é compreensível que ela não queira estar fazendo. Exatamente. E sabe que no exemplo que eu dei o exemplo, né, que a mulher estava querendo transar mais do que o homem. Gente, foi reparação histórica, tá? Foi de propósito. Eu Foi já de tive vários propósito. casais assim, Eu não vou também. ficar aqui reforçando essa ideia de que, não, até porque a mulher tem o mesmo potencial de desejo, Total. de libido do que o homem, Total. tá? Total. Exatamente. E é justamente esse lugar, né? Eu acho que esse é o nervo, né? Esse é o ponto central, assim, né? O quanto a gente precisa trabalhar para ativar essa mente erótica, ativar esse lugar da busca do prazer, da legitimidade do direito do prazer, né? E às vezes essa jornada ela acaba começando individual. É né, bem Thaís? isso. Keila, tem diferença na comunicação sexual do casal heterossexual e homossexual? Você vê isso na prática no consultório? Então, né, existe uma tendência a ter diferença, né, mas eu acho que principalmente através de uma construção social, sabe, Thaís? No sentido de que as pessoas homossexuais, muitas vezes, já tiveram que trilhar uma jornada de autodescoberta na busca do seu prazer. Já tiveram que falar sobre isso, né? Sim. Então, claro, tem a coisa da identificação, né, que contribui, né, os dois têm o mesmo aparelho genital, né, isso contribui, né, para a comunicação e para entender como é que é o prazer do outro, né, para retribuir. Mas eu acho que a comunicação e esse lugar de posicionamento diante do seu próprio prazer é mais importante do que a diferença, sabe, com a questão de heterossexual. Eu tenho casais heterossexuais que se comunicam muito bem. E casais homossexuais com dificuldades muito similares, assim, de quem está começando. Sim, então a tendência é que tenha uma diferença, mas na tua prática clínica, tu vê que acaba sendo um pouco parecido. Exato. A tendência é que seja mais fácil a comunicação, mais acessível, mais desenvolvida, um lugar mais trabalhado. Perfeito. Né? Mas principalmente a partir do posicionamento de cada um. Perfeito. Né? Com a sua própria sexualidade. Ai, maravilhoso, Keila. Keila, sabe que agora a gente vai para um quadro que é muito especial, porque são perguntas, sabe aquelas perguntas que a gente às vezes vê que as pessoas têm vergonha de fazer e fala, ai, uma amiga tá querendo saber, né? A amiga pediu para poder perguntar. Então aqui a gente tem um quadro que chama Minha Amiga Quer Saber. Então, Keila, eu selecionei aqui algumas perguntinhas que enviaram sobre o nosso assunto. E a primeira pergunta é: eu tenho fantasias, mas sei que vou ser julgada pelas minhas fantasias. O que eu faço? Como que conversa quando você tem fantasias sexuais que você quer realizar, mas você sabe que o outro vai julgar? Então, esse é um conflito, de novo, do que a gente estava falando da questão do posicionamento, né? Talvez a parte mais importante dessa pergunta seja esse receio, essa impressão, essa certeza de que o outro vai julgar. Sim. Né? Como é para mim estar num relacionamento onde eu sinto que eu não posso nem manifestar o meu desejo? Esse é o retrato, se a gente tivesse uma foto, né, Thaís? É o retrato de estarmos olhando. Não existe espaço para o meu desejo. Literalmente não existe espaço para o meu desejo. Porque eu tô com receio de me expor, né? Então, a técnica é exposição, né? Aos poucos. Sim. Né? Comunicar. E às vezes, né, a gente pode comunicar através do minha amiga me contou. Minha amiga tá querendo saber, já veio, mostra lá o programa, né? Ou então, de repente, gente, também tem muitas séries hoje, filmes. Verdade. Que são super acessíveis sobre isso. Eu gosto muito de indicar, porque realmente é uma forma da gente criar um ambiente propício para o diálogo. Verdade, a gente poderia até colocar algumas, né? Exatamente. Lá, quando a gente for postar, tá? Quando vocês assistirem, vocês podem ver na descrição que a gente vai colocar algumas sugestões também. Aquela GUP, sabe? Sim. É a que eu mais indico para os casais. Eu acho maravilhoso para abrir, assim, o repertório, o cenário, pensar assim, existe todo um prazer, né, que não é genital, que a gente está deixando de explorar.
Exatamente. Então, só para complementar, né, eu acho que a questão seria treinar esse lugar da exposição, né, e às vezes Sim. até começando com essa denúncia da vulnerabilidade que a gente estava falando antes. Sim. Tu acredita que eu tenho vergonha de te contar algumas coisas que eu desejo? Gostei muito E disso. aí dá até para devolver a pergunta. Será, meu amor, que também isso acontece contigo? Será que tu tens desejo de algo que tu sente vergonha ou que tu sente que não tem espaço para falar entre nós? E muitas vezes as pessoas se surpreendem com o que tá, com o que pode aparecer. Com o que pode aparecer, é verdade. Uhum. Próxima pergunta. Adoro. Meu marido não está com uma ereção boa, mas tenho medo de conversar sobre isso com ele. Ele se sentir pressionado e aí sim não funcionar mais nada. Uhum. O que devo fazer? Aí esse é clássico, né? E nossa, gente, eu tenho pena, às vezes, do estado que os homens chegam no consultório com relação à disfunção Sim, erétil, né? porque a gente sabe que a pressão, né, emocional, psicológica, nesse caso, pode fazer com que o homem trave também, né? Exatamente. E aí assim, né, é desconfortável falar, né, mas pior é aquele cenário, né, estão transando, daí o homem perde a ereção, tenta se resolver e resgatar aquela ereção de todas as formas, Sim. né, e aí aquele momento do desfecho, assim, né, que não deu, e aí Sim. sai um silêncio aterrorizador, né. De que não tem, o De diálogo que não não tem teve conversa. jeito, né? Então, assim, o diálogo é difícil, mas o diálogo alivia também. O diálogo traz um alívio para o sistema, né? Então, como chegar? Olha, meu amor, eu andei pesquisando sobre a questão da disfunção erétil, né? Do que tem acontecido. Eu sinto que a gente não falar sobre isso acaba trazendo mais tensão para nossa relação e acaba trazendo mais problemas, né? E por que acontece? Geralmente o homem começa a evitar a relação sexual, começa a driblar, né? Começa também a se esquivar pro receio do que vai acontecer. Exatamente. Então eu acho que é apontar no sentido de não trazer como uma falha, né, trazer como uma questão de saúde que pode, né, as pesquisas apontam que 50% dos homens, 45% vai ter algum momento de disfunção erétil na vida. E tem tratamento. Né? E tem um super tratamento e mais, né? O que eu digo para os pacientes quando chegam no consultório com essas questões que parece que inviabilizam, né, a transa, é que o objetivo não é sair com aquilo resolvido, é sair com uma abertura para uma sexualidade muito mais incrível. Isso que tu tá falando, isso realmente é muito importante, né? Porque a gente espera que a gente vai chegar no consultório e vai resolver absolutamente todos os problemas, né? Sim, e muitas vezes, né, Thaís, e tu deve ver isso, inclusive, mais do que eu, né? A pessoa chega buscando a solução de um problema e descobre um universo que ela nem imaginava que existia, né? Eu brinco assim, a pessoa tá na Disney e tá andando de balanço de pracinha, né? Exatamente. No momento que não tá desfrutando do seu prazer. É verdade. Com liberdade, né? É verdade. Gente, eu quero dizer que se vocês querem mandar perguntas para respondermos aqui no programa, é só apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e enviar, que a gente vai ter muito prazer em responder aqui, tá? Keila, tem mais uma pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço para poder encerrar, que é uma pergunta muito especial, que eu quero que tu me responda em poucas palavras. O que é que faz você se sentir íntima? Então, tu sabe que eu até fui pesquisar o que era o íntima, né? A etimologia, né? E tem esse lugar do superlativo do profundo, do superlativo do íntimo, do pessoal, né? Então, eu acho que intimidade, Thaís, é a gente poder ser a gente mesma com toda a autenticidade, com toda a profundidade, diante de alguém, diante de uma relação que a gente se sinta segura. Acho que isso é intimidade, é segurança e autenticidade no mesmo pacote. Nossa, cirúrgica. Eu amei, exatamente. Keila, para quem quer te encontrar nas redes sociais, quem quer marcar uma consulta, quem quer te conhecer, conversar, bater um papo, tomar um café. Bora, adoro. Passa as suas redes sociais aqui nessa câmera. Então, o Instagram é @psicokeila3, pode mandar direct, adoro responder, de vez em quando tem caixinha de perguntas, estou à disposição, de verdade. Sim, e tu faz atendimentos online também? Sim, atendimentos online para casais, atendimentos individuais e presenciais também aqui em Porto Alegre. Sim. Keila, sabe que, assim, estamos encerrando, mas me surgiu mais uma questão aqui, né, que eu escuto muito no consultório e queria só acrescentar. Quando procurar? Em que momento procurar terapia sexual pensando nessa questão mesmo de dificuldade de comunicação sobre a relação sexual?
quanto antes melhor, né, Thaís? Quando a gente percebe que existe um conflito, a gente percebe que tem algo que não está viabilizado de ser comunicado entre o casal, né? Sim. Quando o casal começa a ter um desgaste, quando começa a haver um isolamento, quando começa a haver um afastamento, já seria o ideal do casal procurar. Não esperar ficar realmente desconectado completamente, Sim. né? E infelizmente acaba que os casais já chegam desgastados no consultório, né? Mas é sempre melhor hoje do que amanhã, né? O ideal é antes do desgaste, mas fora isso é sempre quanto antes melhor. Ai, perfeito, porque realmente tem gente que ainda fala, né? Ainda tem aquela coisa de acha que a terapia sexual, a terapia de casal, vai ser algo que já é para casal que está se separando. E não, né? A gente tem que ir lá no início justamente para poder não se separar, para poder a gente resgatar essa relação e entender melhor essa comunicação. E eu ouso dizer, Thaís, que a gente sempre tem o potencial de melhorar, né? Os mesmos casais que estão bem, eu tenho casais que fazem terapia, tá tudo bem, mas querem ter um espaço, manter um espaço para estar trabalhando qualquer questão que possa estar surgindo. Ai, Keila, eu amei essa conversa, eu tô muito feliz. Eu amei muito. Muito obrigada pela sua presença. De verdade, é um prazer enorme te ter aqui e toda a sua contribuição realmente foi incrível. Obrigada, querida, é um prazer enorme estar aqui, eu tô encantada com o teu trabalho. Ai, obrigada. Sabe que eu quero lembrar vocês que o Íntimas tem o apoio da Sorella Fisioterapia Pélvica, que é referência na saúde íntima feminina em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, e vocês podem conhecer apontando o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E também da Vibraria, que é a melhor loja online para vocês comprarem produtos de saúde íntima feminina, para o seu prazer, para a sua conexão, para o seu autoconhecimento. E se por um acaso esse episódio fez sentido para você, se você gostou, manda para amiga, para prima, manda para todo mundo, porque o que a gente conversou aqui hoje é fundamental para todo mundo ser feliz de verdade dentro de um relacionamento. E na semana que vem a gente se encontra novamente, porque intimidade ela não nasce pronta, ela é construída.